A cena se passa em um espaço etéreo, onde o tempo não segue as regras do mundo físico. Dostoiévski está sentado em um banco de pedra, observando o infinito. Ele sente uma presença e levanta o olhar. Diante dele está Jesus, com um semblante sereno, mas profundo, como se carregasse consigo todo o sofrimento e toda a esperança da humanidade. Mestre, há muito tempo desejo encontrá-lo. Suas palavras ecoam em minhas obras, mas nunca soube se as compreendi realmente. Você sempre buscou a verdade, mesmo mergulhando nas profundezas da alma humana. Sua jornada foi árdua, mas cada passo o trouxe até aqui. A alma humana, um abismo de contradições. Vi santos que eram pecadores, pecadores que tinham a greza dos santos. Vi homens em desespero encontrarem redenção e homens puros caírem na perdição. Diga-me, mestre, existe redenção para todos? Enquanto houver arrependimento sincero e amor no coração, sim. O ser humano é livre para escolher seu caminho, e mesmo aquele que se afasta pode encontrar o caminho de volta. Mas e aqueles que rejeitam essa luz? Aqueles que, como Ivan Karamazov, perguntam se o sofrimento das crianças pode ser justificado por um plano maior. Como responder a essa dor sem cair na desesperança? A dor do inocente é um mistério que a razão sozinha não pode resolver. Mas não pense que estou indiferente a ela. Vim ao mundo para carregar essa dor, para caminhar entre os homens e sofrer com eles. O amor não apaga o sofrimento, mas o transforma. E se o homem, conhecendo essa verdade, ainda assim optar pela escuridão? O amor nunca força, apenas espera. Mesmo o mais endurecido pode se abrir à graça. O maior pecado não é errar, mas recusar a possibilidade de recomeçar. Dostoiévski abaixa a cabeça, refletindo. Ele sempre escreveu sobre a redenção, mas também conheceu o desespero. Seus personagens não são simples, e ele próprio viveu no limite entre a fé e a dúvida. Há momentos em que a existência parece um fardo insuportável, e o homem deseja fugir, e ainda assim algo o impede. É a fé, mestre. A fé é a mão estendida que aguarda ser segurada. Alguns a rejeitam, outros a seguram sem perceber. Mesmo quando a dor parece insuportável, há algo dentro de cada um que sussurra: continue. Isso é a centelha divina, que nunca se apaga. O silêncio paira entre os dois. Dostoiévski sente o peso de suas palavras e a luz da esperança ao mesmo tempo. Ele sabe que há muito mais a perguntar, muito mais a entender, mas agora apenas escuta. Dostoiévski ergue os olhos para Jesus, sentindo um misto de inquietação e paz. Ele sempre buscou a verdade em suas histórias, mas agora está diante da própria verdade encarnada. O silêncio entre eles é denso, mas não opressor. É um silêncio que fala: Mestre, eu senti que a maior tragédia do homem não é sua miséria, mas sua liberdade. A liberdade de escolher entre a salvação e a perdição. Não seria isso um peso cruel demais? A liberdade é o maior presente e o maior desafio. Se o homem fosse incapaz de escolher, que valor teria o amor? Que mérito teria a bondade se ela fosse imposta? Mas e aqueles que não suportam esse peso? Aqueles que preferem ser escravos a serem livres? Eu escrevi sobre eles no Grande Inquisidor. Homens que preferem entregar sua alma a líderes que prometem pão e ordem, em vez de carregar a responsabilidade da escolha. Jesus, você percebeu algo profundo, Fyodor? Muitos desejam fugir da liberdade porque ela exige coragem, mas eu não vim trazer conforto fácil, e sim verdade e transformação. O amor verdadeiro só existe quando é livre. No entanto, há algo terrível nisso. A liberdade sem fé pode levar à ruína. Vi homens se perderem em sua própria autonomia, tornarem-se deuses de si mesmos, apenas para depois caírem no desespero absoluto, o que acontece com aqueles que rejeitam até o último instante. Jesus Amor nunca abandona ninguém, mas nem todos aceitam ser resgatados. Alguns constroem muralhas ao redor do coração, recusando-se a sentir. Mas até o último instante existe uma chance. E no final, cada alma se encontra diante da verdade de sua própria escolha. Então, o inferno não é um castigo imposto, mas uma escolha? O inferno é a ausência do amor, e não fui eu quem o criou, mas aqueles que escolhem viver sem ele. Dos que treme ligeiramente. Ele sempre sentiu isso em seus escritos, mas ouvir Jesus dizer essas palavras é algo avassalador. O peso da liberdade, da responsabilidade, da salvação, tudo está claro agora. Então a única saída é o amor? Mas, mestre, amar é difícil, amar é sofrer.
E se o homem não for forte o suficiente para isso? Jesus: o amor não exige força, apenas entrega. É na fraqueza que se encontra a verdadeira grandeza. Quem ama mesmo no sofrimento encontra sentido. E esse sentido transforma tudo. Dostoiévski suspira. Ele sente uma calma diferente, como se estivesse compreendendo algo que sempre soube, mas nunca havia aceitado por completo. O caminho não é fácil, mas talvez a beleza esteja justamente nisso. Dostoiévski abaixa a cabeça por um momento, refletindo sobre as palavras de Jesus. Ele se recorda de Raskolnikov, do príncipe Mishkin, de Ivan Karamazov. Todos seus personagens eram homens à beira do abismo, lidando com o peso da liberdade, do amor e da culpa. Quando ergue os olhos novamente, sua voz está carregada de emoção. Mestre, em minha vida eu vi homens bons caírem e homens maus prosperarem. Vi santos esmagados pela sociedade e pecadores erguidos como exemplos. Isso me atormenta. Por que a justiça parece tão distante neste mundo? O mundo que vês com os olhos não é o único que existe. A justiça do Pai não é como a dos homens, que julgam pelo imediato, pelo que é visível. Há algo além deste tempo, algo que só pode ser compreendido pelo coração. Mas, mestre, a dor é real. A fome, a miséria, a humilhação e a dúvida, ela corrói os homens por dentro. Ivan Karamazov perguntou: se Deus existe, por que permite o sofrimento de uma criança inocente? Eu mesmo lutei com essa pergunta durante toda a minha vida. O sofrimento é um mistério que nem todos conseguem aceitar, Fyodor. Mas o amor só tem sentido porque existe a dor. E lembre-se, eu próprio conheci a dor mais profunda. Carreguei o peso dos pecados do mundo e senti o abandono. A cruz não foi apenas um sacrifício, foi um abraço a todo o sofrimento humano. Dostoiévski. Então a resposta para Ivan seria que o sofrimento não é um erro, mas um caminho, que não há sentido em fugir dele, mas sim atravessá-lo. Exato. A cruz não é o fim, mas a passagem. Muitos tentam encontrar um mundo sem dor, sem dúvida, sem luta. Mas não é assim que o amor se prova verdadeiro. O amor real se dá sem garantias, sem certezas absolutas, sem recompensa imediata. Isso é fé. Jesus, sim. E a fé não é ter todas as respostas, mas confiar mesmo sem vê-las. Dostoiévski se cala. Pela primeira vez, a dúvida que sempre o perseguiu não parece um fardo, mas uma ponte. Ele sempre temeu a liberdade, mas agora percebe que é na incerteza que o amor verdadeiro se revela. Mestre, talvez eu tenha passado minha vida inteira tentando entender algo que só pode ser sentido. E ainda assim, você tocou a alma de muitos. Suas palavras despertaram inquietações, mas também levaram muitos ao amor. Não é isso que importa. Dostoiévski sorri, com os olhos marejados. Talvez nunca tenha compreendido tudo, mas agora percebe que a compreensão não era necessária para que sua obra tivesse valor. Dostoiévski suspira profundamente. Pela primeira vez, a angústia que sempre o acompanhou parece mais leve. Jesus o observa com um olhar sereno, cheio de compaixão. Mestre, se o amor e a fé são a resposta, por que os homens ainda se debatem na escuridão? Por que tantos, como Ivan Karamazov, preferem rejeitar a Deus? Porque amar exige coragem. A liberdade que o Pai deu ao homem é um fardo e uma bênção. Alguns a usam para criar, para se doar, para perdoar. Outros, temendo suas próprias dores, a usam para negar, para destruir, para se afastar. O amor verdadeiro não pode ser imposto. Então, o que resta à humanidade? Como evitar que o homem se torne um demônio consumido pelo orgulho, pela desesperança, pelo niilismo? O amor não está perdido, Fyodor. Ele se manifesta nos gestos mais simples, no pão compartilhado, no abraço sincero, no perdão inesperado. Ele está em cada ato que não busca recompensa, mas que se entrega plenamente. O mundo pode parecer tomado pela escuridão, mas até a menor luz pode romper as trevas. Dostoiévski abaixa a cabeça, emocionado. A resposta sempre esteve ali, mas ele lutava contra ela. O homem não precisa de provas, de cálculos racionais para crer. Precisa apenas se permitir sentir. Mestre, eu passei a vida toda escrevendo sobre o abismo, sobre o peso da escolha, sobre a redenção. Agora entendo que minha missão não era encontrar respostas absolutas, mas mostrar que mesmo nas almas mais atormentadas, ainda há espaço para a luz. Sim, Fyodor, você entendeu. O escritor sorri, sentindo uma paz que nunca experimentou antes. A dúvida, sua eterna companheira, não desaparece, mas agora ele a vê de outra forma. Ela não é um inimigo, mas um caminho para a fé. Mestre,
Minha vida foi cheia de erros, de quedas, de angústias. Mas se minha obra ajudou ao menos uma alma a se encontrar, então talvez tenha valido a pena. Cada palavra que nasce do amor e da busca pela verdade nunca se perde. Dostoiévski ergue os olhos e, pela primeira vez sem medo, encara a infinidade do mistério. Ele não precisa mais ter todas as respostas. Apenas seguir em frente, confiando que no final o amor sempre prevalece.